Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a terça-feira da segunda semana da Quaresma. Estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Tempo propício para vivermos um retiro espiritual, a começar dentro de nós, a reconhecermos as nossas faltas, as nossas debilidades, para aprendermos que sozinhos não conseguimos ir a lugar nenhum. Pelo contrário, com a nossa soberba, com a nossa pretensão, o orgulho e todos os demais pecados que temos escolhido, nós experimentamos a humilhação, experimentamos a rejeição e talvez alguns de nós experimentemos um certo abandono da parte de Deus, porque o pecado faz isso, não nos permite nos deixar ser amados por Deus. A liturgia de hoje e durante toda a Quaresma é um chamado a todos nós a nos convertermos e a observar e estar muito atentos em relação àquilo que nós vivemos e dizemos. O nosso exterior precisa estar em plena harmonia, comunhão com aquilo que o nosso interior vive. Senão podemos entrar numa grande falsidade religiosa. A palavra de Deus diz: aquele que se diz religioso, mas não refreia a sua língua, é um mentiroso. Aquele, porém, que no seu interior, começa pelo seu interior e dia após dia vai se convertendo, ele é um sinal para aqueles que perderam a fé. Não precisamos converter as pessoas, não, com palavreados, com sermões, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, simplesmente com o modo de viver.
Até mesmo o jeito que nós nos vestimos é uma palavra de Deus. O jeito que falamos é uma palavra de Deus. O jeito que nós nos comportamos uns diante do outro também é uma palavra de Deus. Os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra, sabiam tudo, sabiam todos os preceitos de Israel, todas as leis, e ai daqueles que infringiam a lei, eram os primeiros a acusarem. Só que eles, por entenderem, conhecerem aquilo que Deus pedia e mandava, não viviam, simplesmente falavam, mas não viviam. É um convite a nós também para não imitar tais situações. A nossa vida precisa ser muito transparente, coerente com aquilo que o Evangelho nos diz. Não é fácil seguir Jesus Cristo, porque para seguir Jesus Cristo exige de nós uma renúncia. Renunciar a nós mesmos, tomar a cruz dia após dia e seguir a Cristo. Ninguém aqui está obrigado a seguir a Cristo. Somos livres para seguir a Cristo ou não. Mas se de fato quisermos seguir a Cristo, é necessário renunciar à nossa vontade, aquilo que temos pensado como certo, como errado, enfim, entrarmos nesta dinâmica da conversão. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura. Não tenho nada contra aquele que usa camisa com dizeres bonitos, passagens. Mas uma vez me impressionou muito, em determinado lugar, uma senhora com um monte de terço na mão, enrolado assim no punho, não é? E com uma camisa de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Rainha da Paz, rogai por nós. Uma imagem muito bonita. E na lotérica fazendo um escândalo. E eu pensava, não adiantará de nada trazer dizer bonito na camisa, se não vive aquilo que de fato está usando. Os fariseus, eles tinham até trechos enormes escritos nas camisas, mas não viviam nada daquilo que usavam. Muito cuidado com as exterioridades. Podemos viver de exterioridades, talvez para enganar as pessoas e até nós mesmos, porque muitos de nós gostamos de ser enganados. Que as pessoas me elogiem, falem bem de mim, que estejam próximas de mim, mas se aquele me disser a verdade, se alguém me corrigir, esta pessoa está morta no meu coração. Já não quero mais falar com ela. A nossa vida, irmãos, diante de Deus precisa ser única. Não podemos viver na dualidade. Muito cuidado com aqueles que pensam que estando na igreja estão salvos. Não, a conversão ela é dia após dia. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e serem chamados mestre. Pois bem, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Para ser humilde é necessário passarmos pela humilhação. Alguém nasceu humilde aqui? Não. Para sermos humildes precisamos ser humilhados. São Francisco de Assis, ele pagava para ser humilhado. Pagava para ser humilhado. Nós que não precisamos pagar para ser humilhados, não aceitamos a humilhação. Alguém gosta de ser humilhado aqui? Alguém quer ser humilhado? Ainda mais sendo público. Ai, se alguém me corrige publicamente, alguém fala alguma coisa para mim. Esta humilhação não significa simplesmente deixar ser conduzido e ser um cordeirinho manso. Não. A humildade significa colocar-se na presença de Deus e saber que Ele, Deus, exalta aqueles que foram humilhados. Cristo, por exemplo, foi humilhado no alto da cruz.
As pessoas que passavam diante da cruz de nosso Senhor não conseguiam olhar para Ele, humilhado, desprezado, mas foi através da humilhação de nosso Senhor que você e eu recebemos exaltação. Através da morte de Cristo, da paixão, da dolorosa entrega dele, da obediência, Ele trouxe para nós dignidade. Portanto, para vivermos como pessoas íntegras, não simplesmente para cumprir o Evangelho, mas fazer com que o Evangelho seja visto pelos irmãos como fato na nossa vida, vivermos com intensidade. Terão dias que vamos estar um pouquinho fracos, desanimados, mas o Senhor nos ajudará. Isso, cada um de nós precisa observar e prestar muito esta atenção. Colocar-se pobre na presença de Deus. Você se colocando pobre na presença de Deus, Ele vai trabalhar na sua existência. Não precisa fazer muita coisa. Colocar-se pobre, sem nenhuma reserva, e Deus vai trabalhando conosco na nossa conversão. Fazer então com que a nossa vida, as exterioridades que eu pratico, não seja simplesmente para que as pessoas pensem bem de mim. Não. Mas para refletir para os irmãos que eu de fato me sinto amado por nosso Senhor e quero fazer com que este amor que eu tenho experimentado, outros irmãos também possam ter a possibilidade e queiram experimentar também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.